Graças à crença dos faraós, o Egito é um dos lugares onde podemos encontrar mais vestígios, mas nem sempre é simples entender tudo o que se encontra por lá. Com milhares de anos distanciando a nossa cultura da deles, os costumes, religião e até mesmo a língua escrita pode confundir até os mais estudiosos de vez em quando. Então já sabe, né? Para tudo, clica no like aí embaixo, inscreva-se no canal para fazer parte da família, porque hoje nós vamos falar das 7 descobertas misteriosas feitas no Egito. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Área Oca de Gizé. A pirâmide de Gizé é provavelmente a mais conhecida do Egito e também a maior, mais antiga e uma das mais bem preservadas da área ali que se tem conhecimento. Ela já foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e é a única que ainda existe no mundo moderno. Com mais de 4.500 anos de existência, é de se esperar que se saiba muita coisa sobre ela, mas a verdade é que sabemos muito pouco. É claro que muitas das salas e compartimentos da pirâmide são muito conhecidos, porém apenas recentemente sonares e radares conseguiram localizar uma sala oculta de cerca de 30 metros quadrados em uma área que até então não desconfiavam da existência. A sala ainda não pôde ser explorada, mas cientistas e arqueólogos estão trabalhando em robôs que possam acessar a área sem grandes danos à pirâmide. A descoberta foi feita em novembro de 2017 e desde então ainda não há novidade a respeito da exploração. Linhas do deserto. Nos anos 20, quando aviões começaram a sobrevoar os desertos do Egito com alguma frequência, os pilotos notaram algo que muita gente nem tinha ideia que existia. Diversas linhas que riscavam o que deveria ser um grande vazio. A maioria delas tinha um padrão bem confuso e se assemelhava a uma espécie de labirinto. Investigando mais de perto, estudiosos notaram que as linhas eram formadas por muros, não muito altos, mas eram muros. Mas aí veio outra dúvida, será que eles serviam para alguma coisa? Na verdade, não era nenhum tipo de prédio governamental ou residência, e muito menos tumba, né? Então acredita-se que esses muros não serviam lá para quase nada. Alguns dos labirintos eram pequenos, outros podiam ter muitos quilômetros de extensão. Foi só com muitos anos de pesquisa que eles finalmente conseguiram chegar a um acordo a respeito da utilidade deles. Hoje, a maioria dos estudiosos acreditam que esses muros baixos foram construídos por povos nômades para ajudar na caça. Ela podia ser feita por um homem ou por grandes grupos, mas independente da quantidade de pessoas envolvidas, o labirinto era uma ótima forma de facilitar o serviço. Era muito mais simples fazer um animal a entrar se perder no labirinto, onde eles ficariam mais vulneráveis e em algum momento acabariam encurralados. Muitos labirintos inclusive conduziam a uma espécie de altar, onde as mortes da caça poderiam ser concluídas em uma espécie ali de cerimônia. Com o tempo esses costumes se perderam, algumas das tribos nômades deixaram definitivamente a área do deserto e tudo o que sobrou foram as linhas formadas pelas paredes dos labirintos, que obviamente só dá pra ver de muito alto. Caixas de Mênfis. Em Mênfis, no Egito, há um complexo de cavernas que abriga 24 caixas imensas, cada uma com cerca de 100 toneladas feitas de um granito escuro há cerca de 3.000 anos atrás. A forma como elas foram esculpidas é impressionante e precisa, e apesar de conter alguns hieróglifos no exterior, eles são de baixa qualidade, o que leva os egiptólogos a acreditar que não são diretamente ligados às caixas, e sim a pichações. Sim, família, a pichação não é uma invenção moderna e os egípcios saíam escrevendo coisas onde não deveriam também. O problema é que ninguém sabe como elas foram produzidas, já que o tipo de corte parece preciso demais para a tecnologia que eles tinham na época. Com tudo relacionado ao Egito, é claro que existem algumas pessoas fãs de teoria da conspiração que acham que essas caixas podem ter alguma relação com aliens. E por que não acreditar nisso também, né? Só que depois de abrir algumas delas, os arqueólogos acreditam que elas são sarcófagos dedicados a Apis, que é uma espécie de deus egípcio e especialmente reverenciado pelos habitantes de Mênfis. Se isso for verdade, provavelmente há pelo menos um touro mumificado dentro da caixa fechada. O que obviamente ainda não resolve o mistério de como as tumbas em si foram construídas. Mas pelo menos dá pra ter uma desconfiança a respeito do que tem dentro delas, né? Já é alguma coisa. Labirinto Perdido.
Labirintos são frequentemente parte de muitos antigos, principalmente entre os gregos e romanos. Por isso, quando encontram notas de Heródoto relatando sobre um labirinto que ultrapassava a beleza das pirâmides no Egito, muita gente acha que era apenas mais uma história fantasiosa. Acontece que Heródoto era historiador e geógrafo, não um escritor qualquer, e não foi o único estudioso a garantir que visitou o complexo apelidado como o Labirinto dos 12 Reis. Segundo alguns relatos dele e de Diodoro de Sicília, o labirinto era imenso, com mais de 3.000 salas e câmaras divididas em 12 labirintos ricamente decorados pelos reis. 1.500 dessas câmaras eram subterrâneas e havia um mesmo número de câmaras acima delas. Mas o que mais impressionava a maior parte das pessoas que relataram algo a respeito do local era que o labirinto seria coberto por uma única pedra de tamanho colossal. Além disso, do lado de fora dos muros havia um oásis, isso é, em pleno deserto egípcio, e ele ficava bem perto de uma pirâmide. Com essas informações, diversas expedições foram enviadas em busca desse complexo, principalmente para uma região chamada Oásis de Fayum, onde há resquícios de muitas das coisas citadas pelos estudiosos. Fayum foi antigamente apelidado de Crocodilópolis pelos gregos, já que seus habitantes cultuavam crocodilos. Na área há um lago que poderia ser o descrito por Heródoto, e também ruínas de uma antiga pirâmide. Porém, claro, não há nada certo sobre o tal monumento perdido. Um grupo de cientistas afirma que, com a ajuda de equipamentos eletrônicos, encontrou o que poderia ser as salas imensas sob a terra, mas o governo egípcio desmente. Na antiguidade, mais de uma vez outras pessoas também já alegaram ter encontrado o tal labirinto perdido. Em uma delas, a área sinalizada foi permanentemente destruída por uma pedreira. Então, família, é bem difícil saber se o labirinto existiu ou não existiu, e por qual razão o governo egípcio não permite que estudem a área onde encontraram sinais de que pode existir alguma coisa. Vai saber o que tem por cima disso aí, né? Múmias diferentes. Embora no imaginário popular as múmias tenham uma aparência bastante específica, a verdade é que, de acordo com a época e a região, elas podem ser um tanto quanto diferentes umas das outras. A curiosidade a respeito da forma como os egípcios costumavam embalsamar e cuidar dos seus mortos começou a ganhar força no período de Napoleão Bonaparte, que tinha um grupo de estudiosos dedicado a encontrar e estudar múmias. Isso foi se popularizando ao longo dos anos, e no período vitoriano, o que significa mais ou menos 1837 até o começo de 1900, pessoas da classe alta na Inglaterra usavam múmias até mesmo como decoração na sala. Imagina que bizarro, né? E existem inclusive festas dedicadas exclusivamente a tirar a faixa de uma nova múmia. Justamente por isso, muitas dessas formas diferentes de se enfaixar as múmias podem ter se perdido durante a história, já que principalmente na Europa há um grande número de exemplares sem as faixas que viraram lixo. Ainda assim, na França tem um caso famoso em que as faixas fogem do que consideram normal. O padrão de enfaixamento sobre o rosto é muito preciso e geométrico. Além disso, a múmia foi enfeitada com tecidos decorativos sobre os braços e pernas, o que provavelmente significa que ele tinha alguma importância enquanto estava vivo, né? Além disso, em alguns casos, estudiosos notaram que as faixas das múmias pareciam ter letras, e em um exame cuidadoso descobriram que as faixas eram literalmente recicladas de livros de magia. O que não souberam explicar até hoje é o motivo disso. Luz de Dendera. Dendera é uma região do Egito onde fica o templo de Hathor. Lá foram encontradas gravuras que muita gente interpretou como uma prova de que no Egito antigo havia acesso a muita tecnologia do que a gente acredita hoje, né? Nos desenhos é possível ver uma série de homens carregando o que parece uma lâmpada artificial gigante. O formato é bastante parecido e é claro que isso deu margem para que muitos fãs de teorias da conspiração acreditassem ainda mais que os egípcios tivessem acesso a tecnologias avançadas há milhares e milhares de anos atrás. Acontece que, apesar de parecer uma prova quase irrefutável, especialistas egiptólogos alegam que a luz de Dendera nada mais é do que uma série de símbolos egípcios sagrados, como a flor de lótus, um pilar e uma serpente. A simbologia teria a ver com fertilidade e estabilidade, e os desenhos teriam relação com a fase da alta do rio Nilo, que obviamente costumava ser uma boa fase para os egípcios. Por essa você não esperava, né?
a construção das pirâmides. E para finalizar o vídeo, não poderia faltar o maior dos mistérios do Egito. Como, afinal, eles foram capazes de criar monumentos tão absurdamente grandes com uma tecnologia tão limitada como tinham na época? Há muitas teorias. Alguns dizem que na realidade as pirâmides sequer são obras dos egípcios e foram simplesmente tomadas por eles, sendo inclusive possivelmente uma obra de uma civilização perdida. Outros alegam que eles construíram canais e levaram as pedras com a ajuda de barcos. A teoria dos canais também faria com que as pirâmides fossem inundadas por dentro para que as pedras colocadas no alto pudessem chegar ao destino sem grandes esforços. Você tá me entendendo, né? Mas a teoria mais aceita hoje em dia veio de um time de físicos holandeses. Segundo a interpretação deles, a areia por onde os blocos passariam era molhada. Isso tornava a condução de uma espécie de trenó puxado por mais de 200 escravos muito mais simples, né? Já que a areia molhada acaba adquirindo uma espécie de consistência que ajuda a deslizar. O que eles não conseguiram explicar, por outro lado, é como as pedras eram içadas tão alto e empilhadas com tanta perfeição. E bom, provavelmente vamos ficar sem saber disso por muitos e muitos anos ainda. Então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal pra fazer parte da família e também dar uma passadinha lá no meu Instagram, tá aparecendo aí na tela. A gente se vê logo logo. Um abraço e até a próxima.